princípio de janeiro do século passado, eu nasci em Moçambique. Meus pais são portugueses, exatamente como eu. Meu pai nasceu em 1914, em Moçambique, e a minha mãe em 1918, também em Moçambique. Os meus avós é que foram para Moçambique nos fins do século XIX. O pai do meu pai era dali de pé do Porto, de uma terra chamada Mafamude, perto do Porto, e a minha avó, a mãe do meu pai, era do Algarve. Eu não sei o que é que fazia a família do meu avô, mas a família da minha avó eram pescadores em Olhão. Eu não conhecia essas pessoas. Não conheci o pai da minha avó, mas conheci a minha avó. O pai da minha mãe era de Santa Combadão, português, Santa Combadão, a terra do Salazar, mas foi para Moçambique na altura em que o mozinho, ainda no tempo da monarquia, o mozinho foi mandado para Moçambique para pacificar os vátuas. Ele penso que não devia ainda ter 20 anos. Ele era muito pobre, aqui de Santa Combadão, como aliás os meus avós, os outros também eram. A mãe da minha mãe era inglesa. Naquela altura, o sítio onde ela nasceu era chamado Estado de Orange. Ela nasceu em Porto Elizabeth, na África do Sul. Mas a minha bisavó, a mãe dela, não sei como é que foi parar a África do Sul, mas ela era de Santa Helena, daquela ilha de Santa Helena, onde o Napoleão esteve preso. E essa minha bisavó era filha de um soldado inglês que tinha ido para Santa Helena para guardar o Napoleão e de uma senhora que era indígena da ilha de Santa Helena. A seguir a Napoleão morrer, as tropas inglesas foram retiradas da ilha, porque já não eram precisas, mas ele ficou lá. Ficou lá e a minha mãe contava que a avó lhe dizia que a miúda ia com o pai, enquanto o Napoleão esteve lá enterrado, tratava da campa do Napoleão e tudo, até ele ser levado para Paris, para o Panteão. Minha bisavó foi para a África do Sul, não sei se com o senhor, se com outra pessoa, mas casou com um senhor português, de onde nasceu a minha avó. A minha bisavó enviuvou a seguir e a senhora ficou só com a criança, que era a minha avó, com 3 meses. E não sei como ela foi para Moçambique e nunca mais saiu. Isto, a minha avó nasceu em 1800 e, salvo erro, 85 ou 84. A minha avó, a mãe da minha mãe, nasceu e foi com 3 meses para Moçambique. Depois, foi lá que ela, quando tinha 18 anos, conheceu o meu avô, o tal que nasceu em Santa Combarão, e casou com ele e tiveram 14 filhos. Minha mãe é a 7ª desses 14 filhos. Da parte do meu pai, a minha avó de Olhão veio com o pai, que era pescador em Olhão, para Moçambique, onde era Lourenço Marques, e o meu avô, que era de Mafamude, já lá estava, era funcionário público, trabalhava numa repartição qualquer de função pública. E eles conheceram-se e casaram e tiveram 6 filhos. O meu pai é o mais novo dos 6 filhos. E uns anos mais tarde, muitos anos mais tarde, quando o meu pai tinha 25 anos e a minha mãe 21, os meus pais casaram. E um ano depois nascia eu. Isto é o princípio da minha vida. O meu pai era funcionário público, mas andava de terra em terra e sempre com a minha mãe. Eu nasci um ano depois deles casarem e 7 anos depois nascia o meu irmão e os meus pais não tiveram mais filhos. Com a vida que o meu pai tinha como funcionário público, o meu pai começou por ser colocado numa terra em Inhambane, no sul de Moçambique, mas como ele andava de 4 em 4 anos, ou de 3 em 3, de terra em terra, os meus pais acabaram por conhecer as províncias todas de Moçambique, exceto a Zambésia e Tete. Daí que a minha infância foi andar em várias terras do sul de Save, Manica e Sefala, depois fomos para Nampula e depois eu vim para cá estudar, para Portugal estudar, o meu irmão também, mas os meus pais continuaram. No início, os meus pais foram parar a Pemba
e a Moeda, e estiveram no norte de Moçambique, até o meu pai depois entrou na fase da reforma, e nessa altura ele regressou a Lourenço Marques, já os meus avós tinham morrido, ele ficou em Lourenço Marques até se reformar. Depois deu-se a descolonização e ele veio-se embora para Portugal. Eu não frequentei a escola primária como as crianças todas. Quando eu passava, os sítios onde o meu pai era colocado, não havia escola primária. E a minha mãe é que me ensinou a ler e a escrever. De onde que eu tinha 10 anos, quando pela primeira vez entrei numa escola primária, escola do Estado, com outras crianças. Mas eu não entrei para a primeira classe, porque eu já sabia ler e escrever. Entrei para a terceira classe. E nessa altura, o governo português proporcionava às crianças de Portugal e das colónias troca de cartas. Pessoas não sabiam, as crianças não sabiam para quem escreviam. Diziam, minha querida amiga, eu estou da aldeia tal, aqui em Portugal, cultiva-se o trigo, cevada, centeio, depois vamos para aqui, vamos para lá e tal, como é que é na tua terra e tal. E as cartas chegavam às escolas das colónias. E as professoras chegavam 3 ou 4 cartas e as professoras sorteavam quem é que ia receber a carta e respondia. Bem, às vezes acontecia que a criança que depois recebia a carta já não era a mesma a quem tinham mandado a carta, quer dizer, e havia assim uma certa circulação. De uma das vezes que chegaram essas cartas à escola, calhou-me a mim. Então era uma carta de uma garota de uma aldeia do norte. Eu lembro-me que a aldeia se chamava Cambas. E ela me dizia, olha, estamos aqui numa aldeia, cultiva-se trigo, milho e centeio, no inverno faz muito frio, mas no verão é muito bonito, a primavera começa com a primavera, muito bonito, muitas flores, e nós no verão costumamos ir tomar banho no rio e costumamos ir depois fazer um piquenique debaixo das árvores e tal. Ora bem, o sítio onde eu vivia tinha um rio, de facto, onde ninguém tomava banho, porque o rio tinha montes de jacarés e hipopótamos, era perigoso, as águas estavam inquinadas, ninguém lá tomava banho, porque era perigoso. E, além disso, ia fazer um piquenique para o meio da mata, quando havia cobras e insetos perigosos, ninguém fazia, nem pensar. Mas eu recebi aquilo, e então era um sítio onde havia uma plantação de açúcar, de cana-de-açúcar, as canas muito altas, e os leões e as cobras andavam por meio das canas, do canavial. De vez em quando, os trabalhadores andavam a cortar as canas e os leões apareciam. Os trabalhadores andavam a cortar as canas juntamente com caçadores profissionais. Muitas vezes acontecia que tinham que aturar mesmo porque as feras apareciam. Portanto, isto era a realidade. E nós sabíamos, a gente não via os leões, não via, mas sabia que isso acontecia. E então acalhou-me essa carta que ela falava nesses piqueniques, na banho no rio e não sei o quê, e eu disse, nós aqui também temos um rio, mas ninguém lá toma banho, porque o rio tem muitos jacarés, são perigosos, tem hipopótamos, e depois também não fazemos piqueniques no campo, porque o campo tem cobras em África quase todas são venenosas, tem aranhas, insetos perigosos, e além disso aparecem os leões e há leopardos. Bem, e pronto, e mandei a carta assim. Depois apareceu a reclamação, não é? Porque aqui a criança que recebeu a minha carta, que já não era aquela que me tinha mandado, mas outra criança que recebeu a minha carta, a professora fez a queixa que a carta tinha sido com coisas tão fantasiosas que os miúdos andavam tudo maluco. Onde é que havia escolas, onde havia depois leões e hipopótamos e não sei o quê e tal, para bater um bocado de cuidado, não deixar as crianças escreverem assim coisas tão fantasiosas e tal, porque isso podia prejudicar os miúdos. A minha professora, quando recebeu estas recomendações, ficou muito admirada, porque realmente eu tinha escrito aquilo com toda a naturalidade, porque era a realidade. Era uma realidade que ninguém pensava cá, não é? Geralmente as feras, onde há povoamentos e onde há pessoas, as feras não aparecem. As feras têm medo, não é? E então estão fora, não é? Mas é que durante o dia a gente não as via. Às vezes ouvíamos, era à noite. Os dos leões a gente ouvia. E às vezes até era engraçado, porque a gente ouvia de noite, nas noites de luar, os insetos, aquele barulho, muitos insetos. E de repente ouvias assim, e tudo se calava. E era um leão que fazia essas coisas, estavam a dormir e depois
Então eles andavam à caça, porque eles caçam de noite, e depois a gente olha, anda aqui um e tal, mas a gente não os via. Nas aldeias indígenas, que as casas, as palhotas dos indígenas, geralmente no centro há sempre uma fogueira que está acesa, porque os animais fogem do fogo. Não é que está sempre uma fogueira acesa e há sempre um guarda à fogueira para não deixar a fogueira apagar. Isto durante a noite. A coisa estava mais ou menos resguardada, a gente não os via. Agora, sabíamos era que não podíamos desafiar. Minha mãe era uma pessoa extremamente curiosa. Ela andou com o meu pai sempre. Nós nunca sabíamos, quando nós íamos para um sítio, nunca sabíamos o que é que íamos encontrar. Era um sítio, geralmente, onde os funcionários públicos, não é, tinham casa do Estado, mas a gente nunca sabia o que é que ia encontrar. E, por exemplo, a minha mãe chegava e uma das coisas que a gente tinha que fazer era tinha que fazer logo horta, para começar a semear legumes, etc., porque não havia praça para ir comprar. Levávamos coisas em lata, mas depois a minha mãe começava logo a criar. A terra era de toda a gente e não era de ninguém, e depois, ao mesmo tempo, fazia-se umas hortas com couves, com espinafres, com batatas, com isto, com aquilo, e ao lado também flores e mais não sei o que e tal, e vivíamos assim, era normal. Depois também, a par disso tudo, também criávamos animais, porque galinhas, patos, perus, um porco, cabritos, e toda a gente começava logo a fazer isso. 3 anos depois a gente tinha que deixar isto tudo e íamos para outro sítio e a coisa começava. Quem vinha atrás de nós, mais ou menos aproveitava aquilo que já estava feito e continuava. Quando nós chegávamos, também encontrávamos qualquer coisa, 2 galinhas, um cabrito, porque a gente tinha que cultivar qualquer coisa para subsistir. Bem, a minha mãe habituou-se muito com animais pequenos, com criação, com animais. Daí que a gente... Havia sempre dramas, porque a gente via nascer um cabrito, via nascer os porcos, punhamos nomes a isso tudo, mas depois, quando era preciso fazer uma canja, era um drama, porque a gente não queria deixar matar galinha nenhuma, esta não porque é a Rosinha, a outra não porque é não sei quantas, a outra porque é bolinhas, de maneira que as coisas tinham que ser feitas sem a gente saber, porque era sempre um drama. Mas a minha mãe, com isto, habituou-se muito a lidar muito com animais. E com animais, às tantas, não era só animais destes, assim. Era, por exemplo, lá não havia luz elétrica. Na maior parte das terras onde a gente viveu, não havia luz elétrica, era os candeeiros de petróleo. Também não havia nem fogões elétricos, nem fogões, não havia gás, não? Era tudo a lenha. Nós tínhamos um criado, o criado ia buscar lenha ao mato. O mato eram os paus que estavam no chão e tal, e trazia. De uma das vezes ele trouxe e disse, encontrei isto. Isto era um bicho muito pequeno, do tamanho de um dedo, com os olhos fechados, cor-de-rosa. E a minha mãe, mas o que é isto? Eu não sei o que é, mas eu encontrei, e se a senhora não quer, eu deito fora. Não deita fora. Bem, a minha mãe pegou naquilo e disse, não sei o que isto é, não me imagino o que é. Não havia leite fresco, não havia leite de vaca. Enquanto não houvesse cabras, a gente não tinha leite de cabra. Que a minha mãe agarrou em leite em pó, que nós tínhamos na despensa, fez muito fraquinho, com uma pipeta e foi dando. E o bicho não morria. Alimentava-se, passados uns 15 dias já abria os olhos, e depois começou a ter pelo, portanto a gente ficou... Porque a minha mãe não sabia nem se era uma ave, se era um mamífero, o que era, não, era um bicho, assim. E depois começou a tomar forma. Depois aquilo começou a crescer e começou a ficar bonito, era uma raposa. Andava atrás da minha mãe como um cão. Ela nunca teve nome, a gente chamava Raposinha, e ela andava atrás da minha mãe como. Só que havia raposas ali à volta, né? E ela, quando cresceu, a natureza é muito forte e não perdoa, não é? Os raposos, os machos à volta de noite era uma coisa, e depois, como vinham ao cheiro da raposa, eles iam às capoeiras, porque, de maneira que... E ela também, numa aflição, ela queria sair, até que houve uma noite que a minha mãe abriu mesmo a porta para ela ir, e ela foi com o seu grupo, e pronto, a minha mãe disse, olha, perdeu-se a raposinha, pronto. Só que ela, passado um ano, ela voltou com crias. E a minha mãe ficou muito admirada, porque os criados estavam na rua e disse, senhora, está aqui a raposinha, voltou com filho. E a minha mãe chegou e estava ela comigo.
Dali para a frente, enquanto os meus pais estiveram naquela terra, ela voltava periodicamente com crias novas. Estava com a minha mãe fazia uma festa e tal, e não sei o que, ela depois ia para o mato. Mas a gente tem sempre muita pena, não é? Porque, por exemplo, a pessoa que veio a seguir aos meus pais, não sei o que é que fez, mas ela, quando voltou, de certeza que teve um mau fim, não é? Porque ver aparecer uma raposa com crias ali, de certeza que ela foi abatida, mas a gente aí não quis saber, não é? E a minha mãe, algumas vezes a minha mãe tomou conta de bichos que abatiam a mãe porque não se sabia e depois vinham trazer as crias e de duas uma, ou as pessoas abatiam logo as crias ou então tratavam em casa com biberons com leite, tentava-se coisas e às vezes não se tinha sorte, não é? Porque a gente não sabia como é que eram os leites dessas fêmeas. Uma vez apareceram com um elefante pequenino, ele morreu. Porque, por mais que o leite das mães é muito forte, não é? Por mais que se pusesse leite puseram manteiga e não sei o quê, mas o bicho acabou por morrer porque não teve mais forças. Muitos anos depois, vieram entregar à minha mãe 2 crias de leopardo, ainda com cordões umbilicais, que o caçador profissional, sem saber, tinha morto a mãe e depois ouviu miar. E quando foi, estavam 2 crias ainda com os olhos fechados. E ele pegou nelas e levou à minha mãe. E a minha mãe disse, não, então deixe estar aí. Então a minha mãe criou-as até aos 6 meses. Elas iam com a minha mãe para todo o lado. Mas depois o instinto animal é muito forte. Elas gostavam muito da minha mãe, só que à medida que elas foram crescendo, e elas em 6 meses ficam grandes, elas tinham muitos ciúmes, queriam estar as 2 ao colo e não cabiam no mesmo colo e questionavam por causa disso e depois esses bichos, os leopardos, trepam às árvores, porque elas trepavam às imóveis e subiam quer dizer, viver em casa era difícil, não é? Porque depois a minha mãe vigiava a comida delas, não é? Elas muito cedo deixaram de tomar leite e então era preciso ser carne e então matava-se galinhas e tudo elas comiam, mas depois elas próprias é que davam sinal, trazia-se a comida e elas não comiam, e então mas o que é que se há de fazer? E então bem, vais experimentar, põe-se uma galinha ou 2 fechadas na coisa e mete-se ela lá, elas tinham que ir caçar, tinham que ir atrás e matar e caçar. Depois deixou de ser uma galinha, passou a ser um cabrito. E depois é a lei da natureza, não vá com fugir, não pode ser. E de maneira que a coisa foi andando, elas gostavam muito da minha mãe, mas o meu pai começou a ter um bocado de receio, porque no sítio onde nós estávamos havia muita gente, havia muitas crianças e o meu pai começou a ter medo que houvesse alguma... Elas andavam com a minha mãe sempre pacíficas, mas a minha mãe era o que o meu pai dizia, um dia dá uma coisa qualquer a uma delas e a gente não pode fazer nada. O meu pai não confiava que elas andassem à solta, porque podia ser perigoso. Tinha umas correntes muito compridas, com umas argolas, punha no pescoço, e depois tinha uma argola, porque metia no respirador, e elas andavam ali à volta, sempre em círculo, e estavam durante o dia, levavam a comida e tal. A minha mãe andava com elas e tal, tudo bem. Só que um dia estávamos a limpar coisas de metal amarelo e alguém deixou cair uma panela de metal no cimento e fez aquele barulho. Elas assustaram-se e davam saltos. Elas queriam fugir, ficaram com medo daquilo. Davam saltos e as argolas das correntes começaram a subir e a descer, a subir e a descer. E o meu pai foi buscar uma arma e disse, se solta uma coisa eu tenho que matar, não posso deixar-lhes. Por acaso não aconteceu. Elas acabaram por ficar cansadas e deitaram-se no chão. Mas o meu pai disse, elas não podem estar mais tempo cá em casa, porque vai haver um dia, porque elas, por exemplo, a corrente tinha um determinado comprimento, não é? Elas não passavam do comprimento, de maneira que as pessoas passavam e não ultrapassavam aquilo e não havia problema, elas também não se metiam com as pessoas. Mas era o que o meu pai dizia, passa uma criança e resolve fazer uma festa e pode acontecer um desastre. Bem, mas nunca aconteceu. Elas depois
gostavam muito da minha mãe, mas faziam umas festas à minha mãe que eram perigosas. De maneira que elas faziam umas festas à minha mãe assim, no pescoço, e um dia houve um indivíduo que foi dizer ao meu pai: é preciso cuidado com a senhora, porque a minha mãe andava sempre com umas blusas com umas golas muito altas para o meu pai não ver, porque já estava assim arranhado. Era com boa intenção, elas faziam festas, só que as festas delas... De maneira que o meu pai disse: olha, o melhor é a gente dar. De maneira que uma delas foi dada à tropa, os soldados tomaram conta dela, andavam com ela por Nampula, levaram-na para Nampula, ela andava com os soldados perfeitamente bem. E a outra foi dada a um casal de regentes agrícolas e pronto, e foi assim que elas saíram de lá de casa. Mas a minha mãe teve muita pena. Teve muita pena, foi daí aquela história, que a minha mãe ficou com elas até aos 6 meses. A minha mãe teve muita pena porque elas, por exemplo, elas não queriam ir para dentro das jaulas. E a minha mãe, depois quando a minha mãe meteu lá a mão, elas deixaram ir e tal, mas quando as jaulas foram embora, a minha mãe teve muita pena. E depois, um dia mais tarde, a minha mãe foi a Nampula e uma delas já tinha morrido. A que ficou com o casal de regentes agrícolas tinha morrido com uma doença qualquer. Mas a outra ainda existia. Quando a minha mãe se aproximou, ela conheceu a minha mãe. Estivemos numa terra onde havia um ganso e 2 gansas. E o ganso andava com as 2 gansas, não é? Mas nós não sabíamos que as relações dos gansos são para a vida. Os gansos acasalam, até podem acasalar com mais que uma gansa, mas são para a vida. E na mesma terra onde nós estávamos havia um casal, porque nessas terras não havia uma loja para comprar coisas, não havia nada. Passou-se um Natal e um casal, tinha 2 filhas adolescentes e um rapaz mais novo, apareceram lá em casa com uns coelhinhos para mim. Trazemos estes coelhinhos e tal para ela. E a minha mãe disse: olha, porque eles miúdos achavam muita piada ao ganso andar com as gansas. Eles andavam pela vila, ele no meio, muito coisa, com as gansas, uma gansa de cada lado. E então, eles andavam e a minha mãe disse para o meu pai: olha lá, a gente não tem nada para dar aos miúdos no Natal. Eles vieram com os coelhinhos para a miúda. Se a gente não desse um casal de gansos à família e tal. Claro que deram a gansa mais bonita e o ganso. E pronto. Eles foram, levou a gansa e ficou a outra gansa. O ganso andava numa loucura à procura da outra, vinha para o nosso quintal e depois voava para a outra, andava de quintal para quintal, voava e tal, para um quintal e a gente não sabia que era, porque as 2 gansas eram dele. Ele vinha para uma, para outra, e a gente não percebia. Só que esse casal, também ele era funcionário do Estado e foi transferido. E no tempo que foi transferido, levou a gansa e o ganso. E ficou a gansa. Suicidou-se. Deixou de comer. A gente até pensou a minha mãe pensou que ela estava a chocar, mas não tinha ovos, não tinha nada. E pensou que ela estava a chocar, mas ela ficou em posição de choco, deixou de comer, depois deixou de beber e morreu de desgosto. Depois é que o enfermeiro lá da terra, que tinha gansos também, disse: ela não quis viver mais, então tirou o marido, ele foi-se embora. E ele, a princípio, ele também queria esta. Dizia a minha mãe: não, uma coisa, ao menos tinha-se dado as 2 gansas e tinham ido, mas não, foi assim. Ela suicidou-se. Os macacos são muito engraçados, mas os macacos são uma coisa horrível. São muito parecidos com homens. Nós chegámos a uma terra onde a pessoa que lá estava antes de nós deixou essa macaca. Era a Zuleika. Bem, a Zuleika dormia numa mangueira que havia ao fundo do quintal. As mangueiras, quando são já mangueiras centenárias, são uma coisa que são tão grandes, que depois da independência a gente via escolas primárias no mato que eram debaixo de uma mangueira. Portanto, a sombra dá para aquilo. Bem, havia uma mangueira dessas no fundo do quintal, onde ela, ao fim do dia, quando o crepúsculo em África são 5 minutos, passa-se do dia para a noite em 5 minutos. Mas é aquela, quando vinha ao crepúsculo, ela começava a trepar, e a gente a certa altura já não havia. Ela desaparecia no meio das ramagens mais altas. Mas durante um dia andava por ali connosco.
Ela gostava sobretudo muito do meu pai. E connosco, mim e do meu irmão, tinha muitos ciúmes. Ciúmes. Então ao meu irmão arranhava-lhe as pernas, os miúdos lá, nenhum miúdo anda de calças compridas, com aquele calor. Eram calças de caqui, calções de caqui, o meu irmão andava descalço, que era assim que os miúdos andavam, e eu não usava calças, usava saias. Bem, o meu irmão, ela ia por trás, arranhava-lhe as pernas, não mordia, arranhava-lhe as pernas. E a mim era puxar pela bainha das saias, desmanchava a bainha das saias, tudo isto quando ela me via que a gente se ia aproximar do meu pai. Ela tinha uns ciúmes, com a minha mãe ficava assim de lado, mas não fazia nada, mas connosco ela tinha uns ciúmes, bem. Isso era uma característica dela. A outra característica era que nunca, ela gostava de fruta, como todo um macaco, não é? Mas a gente dava-lhe uma banana. Ela era incapaz de pegar na banana, descascar a banana e comer. Não, a gente dava-lhe e ela não ligava nenhuma. Olhava para o lado, olhava para o vazio, catava-se, coçava-se, como se não fosse nada. E depois a gente acabava por pôr assim, pois olha, vamos nos esconder para ver o que é que ela faz. E ela começava a olhar para a banana e assim, e tem que ser a roubar. Tinha que ser a roubar. Até que um dia, eu nessa altura, eu tinha 13 anos, o meu irmão tinha pai 6. Fomos buscar um cinzeiro e enchemos o cinzeiro com vinho de Porto. E pusemos no parapeito da varanda. Vais ver que ela era muito curiosa. Ela mexia, olha para as coisas, a gente achava graça, porque ela via uma coisa que não conhecia, primeiro mexia, e depois cheirava, e depois punha a língua. E depois coisa. E então vamos ver o que é que ela faz. Ela fez aquilo que fazia sempre. Veio, meteu um dedo, depois olhou, depois cheirou, depois meteu a língua, depois meteu o focinho, depois meteu a... Bem, quando nós aparecíamos, ela fingia que não era nada. A gente escondia-se. Até que a certa altura disse, olha, vamos ver o que é que ela faz, e a gente não aparece mais. Ela bebeu o vinho todo. Bebeu todo o conteúdo que estava no cinzeiro. Dali por meia hora, um macaco bêbado parece uma pessoa. Ela dava aqueles saltos, ficavam em meio, mas ela não se magoava. Eu sei que ela costumava ir dormir lá para a manhã. Naquele dia não foi. Tinha uma árvore mais pequena de goiaba, no meio do quintal. É uma árvore pequena. Ela subiu para a goiaba, ficou uma pata de cada lado, a cauda pendente e dormiu. A gente chegava lá e ela não ficava. No dia seguinte de manhã, ela que aparecia, mal sentia, aparecia aos saltos, apareceu a andar nas 4 patas com um ar muito enjoado. E meu pai dizia, olha, está com a ressaca. E era mesmo, era mesmo. Era muito chata, porque ela entrava dentro de casa, tinha que se ter muito cuidado, que se ela entrasse dentro de casa, nós tínhamos uma fruteira feita em madeira, onde havia quer dizer, laranjas, tangerinas, bananas, havia fruta local. Ela não tirava uma peça e ia comer. Ela tirava uma tangerina, tirava um bocado, chupava um bocado, deitava para o lixo. Depois numa laranja fazia, quer dizer, enquanto houvesse fruta na fruteira, ela fazia isto. Bem, quando se dava conta, estava tudo espalhado, era uma porcaria. Quer dizer, bem, que tinha-se muito cuidado de ela não entrar dentro de casa. Porque ela realmente, para destruir, era terrível. Outra coisa que ela tinha, ela gostava muito do meu pai. E então o meu pai... Ela via o meu pai vir, corria para ele e depois vinha aqui, com a cauda à volta. Bem, só que depois, para tirar, ela não queria largar, pegava e não largava. O meu pai não a deixava entrar em 2 sítios. Não a deixava entrar no escritório, porque ela ia aos papéis e dispersava tudo, estragava tudo. E outra coisa que não podia ser ela entrar na casa de banho, porque ela entrava, mexia-me tudo, dava cabo de tudo. E enquanto houvesse coisas, ele não estava. Bom, só que em África as casas de banho nunca são interiores. São como esta vossa aqui. Dão todas para o exterior com uma janela. Do lado de fora da janela havia uma cisterna para aproveitar a água da chuva. Quando meu pai ia tomar banho, ela era sempre uma loucura que ela queria entrar com ele para dentro da casa de banho. Ela era deste tamanho, assim pequena. Queria entrar com ele para dentro da casa de banho. Então não deixava. Fechava-se a porta. Ela ia pela cisterna, depois ia para a janela
E enquanto o meu pai estivesse dentro da casa de banho, ela não saía da janela. O meu pai dizia, lá está ela a espreitar o guri lá a tomar banho. Outra coisa que ela tinha, as casas no mato, não há casas com andares. As casas só têm um piso, né? E os telhados são de, agora não sei como são, mas naquela altura eram de zinco ondulado, zinco. Aquele metal, está muito sujeito à corrosão, de maneira que, para evitar a corrosão, de tempos a tempos, o zinco era pintado com uma tinta de óleo. Não sei por que razão, mas a tinta que forneciam para fazer esse trabalho era vermelha. Bem, ela era muito preta. E então, porque ela tinha muita curiosidade, e depois a gente achava graça, porque ela, com a curiosidade, metia na boca e pronto, tudo, cheirava, metia na boca e depois deitava fora. Bem, e então chegou à altura de se pintar o telhado, e quando o operário subiu lá acima, estava a pintar o telhado, deixou lá as latas da tinta e os pincéis e veio cá para baixo para comer. Ela foi lá para dentro, foi uma alegria, entornou tinta, mexeu nos pincéis e, como sempre, meteu o pincel na boca. Ficou com tudo vermelho. Aquela tinta custa muito a sair. Apareceu com a boca muito vermelha. E o meu pai dizia que ela parecia a Josephine Baker. Levou imenso tempo a sair. Não se podia... Lá faz muito calor. E então... A gente vinha muitas vezes cá para fora tomar chá e costurar. A minha mãe fazia crochê, eu costurava e não sei o quê. As linhas, os carros das linhas, as tesouras, tinham que estar guardados de maneira que ela não tivesse acesso. Porque ela pegava em tudo, subia lá para cima e punha na caleira do telhado. E depois tinha que se ir lá com uma escada. Às vezes punhamos a escada, estávamos nós quase a chegar, ela chegava lá, tirava e ia pôr no outro sítio. Bem, era um tormento. Tínhamos que estar à espera que ela fosse dormir, que já era noite, e então era da noite que se ia buscar as coisas. Porque era sempre assim. Mas ela era divertida, mas era uma chata. Eu não gostava nada dela, porque ela realmente era chata mesmo. E depois ficava com um ar de gozo, a olhar para nós, depois de ter feito tanto disparate. E o meu pai dizia assim, pois é assim, é como vocês dizem, mas é minha amiga, ninguém pode fazer mal. Uma das vezes havia uma lebre, sabe o que é uma lebre? Aqueles coelhos do mato, que têm umas orelhas muito compridas. Também apareceu lá em casa e veio na lenha. Ninguém tinha dado conta e apareceu, e era pequenito. E a minha mãe também foi com uma pipeta e conseguiu coisa. Era um menino e ele andava connosco por todo o lado. E então era engraçado porque ele, por exemplo, o meu pai tinha umas camisas que era a minha mãe que fazia, porque não havia sítios onde comprar roupa, quem fazia a roupa era a minha mãe. Tinha uns bolsos assim grandes, onde ele punha o lenço. À hora do almoço, ele entrava para aqui para dentro, ficava com as orelhas de fora, o meu pai ia comendo e dando pão e ele comia. Pois, isso era umas habilidades que ele fazia. Outra coisa que a minha mãe não achava graça, que o meu pai saía da mesa e ia dormir a sesta antes de ir para o serviço. E nós ficávamos à mesa. Então, nessa altura, a gente punha o coelho em cima da mesa e íamos dando pão, só que ele fazia caganitas por cima da mesa. A minha mãe ficava zangada. Quando ela chegava, a toalha tinha que ir para lavar. E eu lembro-me, quando tinha pai 6 anos, e o meu irmão não era nascido, apareceu lá em casa um cabrito amarelo, pequenino. Era um cabrito bebé, que eu gostei muito. E foi umas grandes mágoas que eu tive na minha infância, e os meus pais nem se tinham apercebido, é que eu gostava muito do cabrito. E então andava com o cabrito por todo o lado e o cabrito comigo, não havia problema nenhum. O meu pai, como eu não tinha crianças para brincar e era sozinha, o meu pai instalou um baloiço lá numa árvore, no quintal. E eu então entretinha-me a ensinar o cabrito a andar de baloiço. O cabrito vinha a correr, ele saltava para cima do baloiço e depois eu atirava ao baloiço e ele ficava a baloiçar e tal. Bem, só que o cabrito cresceu
E com os meses, esses bichos crescem muito depressa. Era um macho e começaram a nascer os cornos. E os cabritos dão marradas, fazem isso normalmente. E começou-me a fazer a mim, eu tinha pai uns 5 ou 6 anos, não é? O meu irmão ainda não era nascido. E eu, de vez em quando, aleijava-me. E o criado vinha dizer, menina, não pode brincar com o cabrito, que o cabrito magoa. Então, não digas à senhora. Está bem, não digo, mas cuidado com o cabrito. Até que um dia, quer dizer, era porque ele já sabia andar no baloiço sozinho. E então vinha a correr e atirava-se para cima do baloiço e o baloiço andava. Outra coisa que ele aprendeu a fazer é, vinha a correr e deitava-me ao chão. E eu não queria era que se soubesse. Entretanto, os meus pais não faziam ideia nenhuma. Os criados sabiam que eu andava com o cabrito e da história do baloiço e tudo, mas a minha mãe e o meu pai não sabiam. Não eram só os meus pais que criavam animais, toda a gente, os europeus, todos criavam animais. E um dia, alguém disse ao meu pai, tenho lá você tem umas cabras lá na sua casa, eu tenho lá em casa um bode, você não quer um bode para cobrir as cabras? E o meu pai disse, olha, é uma boa ideia, você dá-me um bode para cobrir as cabras, e eu dou-lhe um cabrito que lá tenho em casa, que era esse. E o homem aceitou, porque era normal. Bem, eu sei que estava em casa e o meu pai disse para a minha mãe, olha, há de vir cá uma pessoa, vir buscar o cabrito, não sei o que, e trazer outro cabrito. E eu fiquei assim. Mas eu não disse nada. Naquele domingo fomos almoçar à casa desse casal e o almoço era cabrito. E eu estava à mesa e as pessoas a dizer, está bom e tal, está bom, olha, foi o cabrito que a gente lá foi buscar a casa. E não sei bem. Eu digo sinceramente que eu, nesse momento, eu só muitos anos mais tarde é que tive coragem de dizer aos meus pais o que é que tinha acontecido, porque os meus pais não faziam ideia nenhuma e disseram-me se a gente sonhava isso, nunca tinha dado o cabrito daquela maneira. O cabrito até já não me lembro qual era, mas o cabrito até já tinha nome, não sei se era o menino, havia uma coisa qualquer. E eu já tinha coisa. Eu nesse dia, ai meu Deus, eu depois fui para casa. E à noite a minha mãe estava-me a vestir o pijama para eu ir para a cama e tudo, e eu disse, eu não quero mais bichos. Há qualquer coisa de fascinante naquelas terras que quando a gente viveu nelas, elas nunca mais largam a gente.